aí, galera, voltei com vocês, agora para a gente estar corrigindo as atividades. Vamos lá? A gente já fez um resumo breve aí sobre as revoluções industriais e principalmente sobre a Revolução 4.0. Então vamos nessa. Primeira atividade. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para a gente marcar melhor aqui, porque... Vamos ver se esse aqui fica melhor. Aí. Então, olha lá. O atual avanço tecnológico permite produzir robôs de tamanho manejável e facilmente incorporado às estruturas produtivas ou à prestação de serviços. Em 2015, o custo de um robô soldador era de $8 por hora, o equivalente ao custo da mão de obra para o mesmo trabalho no Brasil. Então, aqui ele está mostrando para nós uma das grandes características da Revolução 4.0, que é a substituição da mão de obra, vamos dizer assim, humana, pela robótica, pelos robôs, tá bom? Aqui, deixa eu expandir aqui para vocês, nós temos um gráfico que vai falar um pouquinho sobre essa questão da mão de obra do robô soldador, tá? Nós temos aqui em destaque Brasil e México, tá? Evolução do custo médio do robô soldador e da mão de obra manufatureira, da mão de obra na indústria. Nesse pontilhado menor aqui, nós temos o custo da mão de obra na manufatura no Brasil, o custo da mão de obra do cidadão, tá? Então, esse custo, pelo que nós podemos perceber, que é um custo relativamente alto. O custo da mão de obra do robô soldador, é essa linha aqui, ó. A gente percebe que é um custo que não é tão alto, ele vai caindo aqui, ele foi caindo a partir do ano de 2015 até uma estimativa para 2032, esse custo ele vai só caindo. O custo da mão de obra manufatureira no México, ela começa de certa forma baixa e foi aumentando até ultrapassar a mão de obra da manufatura no Brasil, tá bom? Então aqui só para a gente ter uma noção de que um robô sai mais barato, tá? Então, esse é o grande risco da gente não evoluir tecnologicamente também nos nossos conhecimentos para o mercado de trabalho, que a gente falou na última colocação que a gente pôs. Olha só, qual era a relação entre o custo da mão de obra e a localização das indústrias transnacionais na segunda metade do século XX? Então, qual era a relação entre o custo da mão de obra e a localização das indústrias transnacionais na segunda metade do século XX? Como a robótica poderá alterar essa relação? A gente vai fazer uma relação aqui. Qual que era esse custo de mão de obra e qual a relação com a localização? A gente viu, quando a gente estudou sobre fatores locacionais, que a indústria tem alguns fatores que influenciam na localização, onde ela vai se colocar. Então, a mão de obra é um desses fatores locacionais, tá bom? Então, olha só. As indústrias transnacionais procuravam se instalar nos países periféricos devido a legislações trabalhistas não serem tão rígidas, havendo, portanto, uma grande oferta de obra barata, de mão de obra, tá? Faltou aqui. De mão de obra barata. Então, a gente viu que no México, por exemplo, essa mão de obra inicia-se bem baixa e depois ela vai subindo. No Brasil também ela se inicia baixa, mas ela vai relativamente subindo, tá? E depois, olha só, sobre a robótica, né? Como a robótica pode alterar essa relação. Os países, as grandes indústrias, procuravam instalar nos países periféricos, porque ali nós tínhamos mão de obra mais barata. Surge a robótica, né? O desenvolvimento das tecnologias responsáveis pelo aprimoramento da robótica diminuiu os custos da produção. E isso altera um dos principais critérios de localização das indústrias, que era o baixo custo da mão de obra, tá? Então, a robótica, ela altera essa localização, esse fator locacional. Com a inserção da robótica nas linhas de produção, as corporações podem também adotar outras estratégias locacionais. Então, eu não preciso mais se instalar num país periférico, que tem mão de obra barata, tá? E começam, então, a retirada de suas plantas industriais dos países periféricos, podendo voltar aos seus países desenvolvidos. Então, esse é um fator
vamos dizer assim, negativo para os países periféricos, os países que estão em desenvolvimento, vamos assim dizer, tá bom? Então, a relação entre o custo de mão de obra e a localização na segunda metade do século XX estava relacionada ao baixo custo da mão de obra, e com a inserção da robótica, nós temos uma mudança nesse cenário. Então, as indústrias não precisam mais se instalar no lugar onde tem um baixo custo, porque agora eu nem preciso estar ali mais, né? Eu posso permanecer no meu lugar porque eu não vou ter gastos nenhum. B. Considerando a atual situação de desigualdade social no México e do Brasil, indique duas possíveis consequências do uso intensivo dessa nova tecnologia. Algumas possíveis consequências que podem ser ocasionadas pela desindustrialização dessas áreas, certo? Nós vimos na última questão que as indústrias deixam de se instalar nesses países periféricos e acabam muitas delas retirando as suas indústrias desses locais, tá? E acabam voltando para os seus países de origem. Quais as consequências que isso pode causar para os países como México e Brasil, por exemplo, onde a situação de desigualdade social já é tão grande? Entre as consequências do uso intensivo do robô soldador, destacamos aumento do desemprego, agravamento das desigualdades sociais, elevação da pobreza dessa população, precarização de trabalhos, subemprego, que são empregos que estão abaixo, vamos assim, o subemprego, ele está, a pessoa ganha muito abaixo, é quase que um emprego escravo, tá bom? Concentração de renda é outro fator. Então, esses são um dos problemas, vários, né, dos problemas que nós podemos encontrar sobre essa evolução tecnológica. Galera, vamos pensar criticamente diante desse cenário. Se nós temos investimento em educação, em aprimoramento da população, nós vamos ter uma menor falta de oferta de emprego, porque eu não vou ter só aquela mão de obra que faz aquele serviçozinho básico, vou ter uma mão de obra qualificada aqui dentro. Então, essas indústrias não vão querer voltar, ela já está aqui. Então, para que ela vai querer voltar? Muitas vezes, essa indústria volta para os seus países de origem porque ela não tem mão de obra capacitada para manusear essa nova tecnologia também, tá? Esse é um dos grandes fatores que a gente precisa analisar. Atividade 2. Vamos lá. Leia o texto e responda a atividade. Em virtude da expansão da máquina, do maquinário, né, e da divisão do trabalho, o trabalho dos proletários perdeu todo o caráter autônomo, e com isso toda a atividade para os próprios trabalhadores. Vamos só analisar aqui por partes. A partir daqui. Olha só. Em virtude da expansão da maquinária e da divisão do trabalho. O trabalho proletário dos trabalhadores, né, manuais, vamos assim dizer, perdeu todo o caráter autônomo. Antigamente, nós tínhamos o artesanato, que o cara pega, hoje ainda tem, professora? Tem, mas estou falando dentro do processo produtivo. O artesão, ele pega o processo produtivo do começo ao fim. E dentro das indústrias, com a inserção da máquina, vamos assim dizer, e da divisão dos trabalhos, o trabalhador, muitas vezes, ele não conhece nem o começo e nem o fim do sistema de produção. Então, ele perde a sua autonomia, tá? O conhecimento sobre esse produto que ele está produzindo. O trabalhador torna-se mero acessório da máquina. Ele só está fazendo aquela máquina funcionar, no qual se exige apenas o mais simples e monótono movimento da mão. A gente lembra do filme do Charles Chaplin, que ele está ali torcendo o parafuso. Podia ter trazido a imagem para a gente, eu me esqueci de colocar. Mas ele vai torcendo o parafuso e é a única coisa que ele faz. Tá? Ele não conhece o começo do sistema de produção e nem o final desse sistema de produção. Tem uma outra charge também que é muito utilizada para trabalhar esse tema, que é o cara, né, no final ali tá quase se aposentando, ele diz: quando eu me aposentar, eu quero descobrir o que se faz, o que sai no final dessa esteira. Mais ou menos assim a conversa ali, tá conversando com um colega e falando que ele quer conhecer o final desse sistema de produção, que ele não conhece, tá? Que necessita de um aprendizado facílimo,
Quanto menos habilidades e força o trabalho manual demanda, ou seja, quanto mais a indústria moderna se desenvolve, mais o trabalho de homens é substituído pelas mulheres. Ele faz uma crítica aqui, né? Não precisa de tanta força, tá? Existe uma certa crítica aqui, nosso autor Karl Marx, tá? E English, tá? Karl Marx e Frederick English no Manifesto do Partido Comunista. Então, vamos lá. Diante dessa temática aqui, dessa crítica que eles fazem à evolução tecnológica, né, a falta de autonomia que o trabalhador tem no sistema produtivo, vamos ver o que ele pede para a gente. Sobre a introdução da máquina no processo produtivo, Karl Marx, no texto, afirma que... O que ele está afirmando aqui nesse texto? Vixe, pegou pouco. Vamos corrigir. Opa. Ótimo. Então, vamos lá. Qual dessas alternativas aqui? Qual que é a crítica dele? O uso das máquinas foi um fator importante para acabar com o desgaste físico do operário? Não, né? Ele não está nem um pouco preocupado com o desgaste físico do operário. Não é essa a crítica. O trabalhador precisou estudar e se especializar para conseguir utilizar novas tecnologias? Não é isso que é falado no texto, mas é isso que é preciso a gente fazer. Tá bom? Não é essa a crítica que ele faz. Causou o desemprego estrutural, vez que as máquinas substituíram os operários. E não é essa crítica, ele não faz essa exatamente crítica sobre a substituição, né, desse sistema. As máquinas retiram a autonomia dos trabalhadores que antes detinham conhecimento sobre o processo produtivo. É justamente essa a principal crítica que ele faz aqui no começo do nosso texto, né? A expansão do maquinário e da divisão do trabalho perdeu todo o caráter autônomo. O trabalhador torna-se mero acessório dessa máquina, ele não conhece esse sistema produtivo, tá? Então, a nossa resposta está aqui na letra D. Bora, vamos que vamos. Atividade 3. Vixe, professora, olha o tamanho do texto. Ai, Jesus. Vamos lá, deixa eu pegar um negocinho aqui para ficar melhor para a gente acompanhar a leitura. Leia o texto e responda a atividade. As cidades comerciais europeias eram o lugar da riqueza acumulada na primeira fase do capitalismo. Já se constituíram espaços de concentração de capitais disponíveis acumulados com o mercantilismo. Eram o espaço do poder econômico e político. Quem que eram? As cidades inglesas, tá? A Europa, principalmente. Lugar de moradia do capitalismo e sede dos estados modernos. E nelas também se concentrava uma grande reserva de força de trabalho. Além disso, o capitalismo comercial ajudou a criar nas cidades uma infraestrutura muito importante para o desenvolvimento industrial. Houve um grande avanço técnico e científico, formou-se uma rede bancária e um mercado urbano, pois na medida em que, afastados de suas condições de produção no campo e impedidos de continuar a realizar a sua produção artesanal, os trabalhadores tornaram-se consumidores, elementos necessários à sua sobrevivência, tá? Então, aqui ele está mostrando para a gente a evolução dessa Europa, né, no período da primeira Revolução Industrial, na constituição, na formação dessa sociedade, a partir do sistema capitalista que começa a ser inserido ali, ele já tinha começado a partir do capitalismo mercantilista, mas agora ele vai se fortalecendo e começa a formar os principais núcleos, né, dessa sociedade, tá? Que é o mercado urbano, o sistema bancário, o sistema técnico-científico. Vamos continuar? As cidades comerciais já eram, de fato, o bom lugar para o desenvolvimento industrial. E assim se deu. Lefebvre afirma que rapidamente as indústrias aproximaram-se dessas cidades, transformaram seu caráter, adaptando-se às novas necessidades. Esse movimento de absorção foi se dando à medida que estas cidades se encontravam em territórios, países que estavam se industrializando. O que é possível ser observado até nossos dias. De fato, a indústria apropriou-se até mesmo dos símbolos urbanos pré-industriais, como Atenas e Veneza, criando espaços dicotônicos, a Atenas antiga em Acrópole
e a Atenas moderna, industrial, junto ao porto. A Veneza, símbolo do renascimento urbano mercantil, e a Veneza continental, área de concentração de suas indústrias atualmente. Então, aqui no texto, nós temos uma análise, de certa forma, crítica sobre o papel que a indústria exerce na formação das sociedades. Como eu disse, as revoluções industriais, eu já disse em outras aulas, ela é extremamente responsável pela construção da sociedade que nós temos hoje, certo? Essa formação, todo esse sistema que nós temos dentro da sociedade é construído a partir das revoluções industriais. E as cidades vão se adaptando e criando mecanismos para que essa indústria possa progredir, tá bom? Criando essas dicotomias aí entre um estilo antigo, vamos assim dizer, e o estilo novo, moderno, que essas cidades acabam adquirindo a partir das revoluções industriais. Certinho? Vamos seguir então. Olha só. Foram parte do desenvolvimento industrial propiciado pela primeira e segunda revolução industrial, respectivamente. Então, quais desses elementos foram parte do desenvolvimento industrial? Letra A descoberta da técnica de cercamento para organizar as etapas da produção em série e o uso da eletricidade. Primeiro que essas coisas nem aconteceram juntamente, tá? O cercamento foi uma técnica utilizada pelos senhores feudais para expulsar os camponeses das suas terras, para eles poderem ali criar as ovelhas para produzir a lã para a indústria. Então, não é essa. B. Mecanização da linha de produção e o advento do barco a vapor? Não. Surgimento das primeiras formas de manufatura e a utilização de fontes de energia não poluentes, como lâmpadas incandescentes? Também não. D. A invenção de máquinas para a produção têxtil, o aperfeiçoamento de meios de comunicação, como telefones? Sim. A invenção das máquinas, para a produção têxtil, marco da primeira revolução. O aperfeiçoamento dos meios de comunicação, como o telefone, um dos marcos também da segunda revolução. Tá bom? Então, a nossa resposta está aqui na letra D também. Vamos que vamos, está acabando. Analise, as afirmativas sobre o sistema de produção rural. Aqui nós vamos estar entrando numa outra temática, que são sistemas de produções agrícolas. Eu enviei uma videoaula para vocês assistirem, e é muito importante que vocês assistam para vocês compreenderem esses sistemas agrícolas, tá? Eu não vou falar muito, senão nossa aula vai ficar muito extensa. Se for o caso, eu vou gravar uma outra aula para a gente falar sobre sistemas agrícolas. Mas vamos lá. A agricultura de alto consumo é praticada atualmente por famílias rurais brasileiras e se baseia na produção de alimentos para o mercado consumidor, com subsídios governamentais e uso de avançadas tecnologias. Então, a agricultura de alto consumo, que é a agricultura para o seu consumo próprio, é praticada atualmente por famílias rurais brasileiras? Não, tá, galera? 2, vamos lá. A agricultura de jardinagem, nós temos vários tipos de agricultura, tá? E a agricultura de jardinagem é uma delas. Desenvolveu-se, sobretudo, em solos inundáveis e é muito comum nas margens dos rios, sendo a rizicultura o principal cultivo no Sudeste Asiático desse sistema de produção. Sim, a agricultura de jardinagem ela é desenvolvida principalmente nos países asiáticos. Acho que vocês já viram em alguns filmes, foi possível vocês verem aquelas plantinhas ali, vamos dizer assim, produção do arroz, por exemplo, dentro da água. É bem interessante, tá? É uma agricultura de jardinagem. 3. Prática nas encostas férteis de morros e montanhas, a agricultura de terraceamento baseia-se no uso de terraços que reduzem a erosão e favorecem maior absorção da água pelo solo. A agricultura de terraceamento é aquela que você vai fazer nos terraçozinhos ali, aquelas escadas, certo? E é utilizada principalmente em áreas de morro, tá bom? Então também está correta essa daí. 5. A agricultura comercial moderna se diferencia das tradicionais plantations por empregar tecnologia avançada que gera maior produtividade e lucro.
Esse sistema tem atraído grupos empresariais estrangeiros interessados não apenas na produção agrária, mas também em conquistar o mercado consumidor. Assinale a alternativa correta. Isso que tinha tá na outra parte ali, né? Então vamos lá. A nossa alternativa aqui é a letra D. A agricultura comercial também moderna se diferencia do tradicional plantation. Tá? Eu vou fazer uma outra aula para a gente falar um pouquinho mais sobre esses sistemas agrícolas. Tá? Plantation é um sistema de produção que utilizava muita mão de obra, no princípio, vamos dizer assim, né? Muita mão de obra escrava. Tá? Hoje nós temos a agricultura de plantation, que é empregada também em tecnologias, que é uma agricultura que é baseada no cultivo em grandes áreas, tá bom? Então, nós temos aqui, então, a afirmativa 2, 3 e 4 que estão corretas. Certo, galera? Então, hoje é só que nós temos aqui a correção desse primeiro bloco de atividades. Beijo, fica com Deus, tchau, tchau.